No universo de Naruto, vencer uma batalha nem sempre depende de força bruta, até porque estratégia, inteligência e a capacidade de enganar o seu inimigo são tão importantes quanto qualquer jutsu ofensivo, Shikamaru que o diga. E se tem 3 tipos de técnicas que mostram isso com perfeição, essas técnicas são os jutsus de clonagem, de substituição e também de transformação. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu trago aqui a vocês todos os tipos de jutsus de clonagem, jutsus de substituição e também jutsus de transformação. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Então, listando aqui as variações de técnicas de clonagem, vamos começar, é claro, falando do jutsu de clonagem básico, o Bushin no Jutsu. O jutsu de clonagem básico é um jutsu que é aprendido na academia quando os ninjas ainda são bem jovens. Essas cópias não têm corpo físico, não podem atacar ou defender e se desfazem ao serem tocadas. E, embora sendo limitado, ele é útil para distrair os oponentes. Naruto era péssimo nesse jutsu no início, e é por isso que ele aprendeu uma técnica alternativa mais tarde. Vai, concentração, Naruto! Você consegue! Sucesso! Jutsu de clonagem! Você falhou! Então, falando dessa técnica alternativa que o Naruto aprendeu, esse jutsu foi criado pelo próprio Hokage Tobirama. E eu tô falando do Jutsu Clones das Sombras. Também conhecido como Kagebushin no Jutsu, o Jutsu Clones das Sombras é um pouco diferente do Jutsu de clonagem básico, pois sendo a técnica principal do protagonista, esse Jutsu cria clones físicos que têm chakra em seu próprio corpo, podendo assim lutar, usar técnicas e agir de forma independente no campo de batalhas. Quando um clone é desfeito, todas as experiências e informações adquiridas são transmitidas ao clone original, e é exatamente por esse motivo que o Naruto conseguiu aprender o Rasen Shuriken tão rápido, já que praticando com vários clones, tudo que cada clone aprendia quando era dissipado voltava pro próprio Naruto. Vale citar que Naruto também aprendeu a técnica avançada do Kagebushin, que são os jutsu de multiclones das sombras, onde essa técnica permite que Naruto crie não um nem 2 clones, mas sim centenas ou milhares de clones de si mesmo, algo que só ninjas com uma reserva de chakra colossal pode utilizar, até porque o multiclones das sombras é uma técnica proibida, pois caso o ninja crie um número maior de clones que o chakra dele pode suportar, ele pode ter um esgotamento de chakra e consequentemente morrendo. E é exatamente por esse motivo que o jutsu multiclones das sombras é uma técnica de clonagem proibida. Bom, e como já falamos sobre a técnica de clonagem básica e o Kagebushin no Jutsu, o Jutsu Clones das Sombras, vamos falar agora sobre as variações de técnicas de clonagem que foram mostradas no decorrer do anime. E a primeira delas é uma das técnicas de clone que eu mais gosto, que é o clone de madeira. Funcionando tanto para se multiplicar no campo de batalhas, como também como forma de substituição, esses clones são feitos de madeira, o Mokuton, moldado através do chakra do usuário. Eles são altamente resistentes, conseguem usar jutsus e durar muito mais tempo do que clones convencionais. Hashirama Senju chegou a utilizar essa técnica quando volta como Edo Tensei durante a 4ª Grande Guerra Ninja, demonstrando o seu altíssimo poder. E na Era dos Reinos Combatentes, na sua luta contra Madara, ele usou uma substituição de madeira para enganar o Uchiha. Vale citar que Madara gostou tanto dessa técnica que após absorver ali as células de Hashirama, ele também utilizou clones de madeira durante a 4ª Grande Guerra Ninja, onde foi graças a esses clones que ele conseguiu materializar vários Susanoo no campo de batalhas, até porque o clone de madeira do Madara era tão poderoso, mas tão poderoso, que conseguia materializar no campo de batalhas um Susanoo quase perfeito para cada clone. E falando dessa técnica em um nível um pouco menor, vale citar que Yamato, o dono da Kekkei do Mokuton, também chegou a utilizar alguns clones de madeira durante as suas aparições em Naruto Shippuden. これで5対1だ。そいつら分身がスサノオを使う。さあ俺が答えてやろう。Clone de corvos.
Sendo essa uma técnica visualmente impressionante, utilizada por Itachi Uchiha, os clones de corvos se desfazem em dezenas de corvos, confundindo o inimigo, servindo tanto para enganar os oponentes no campo de batalhas, como também para utilizar essa técnica como uma forma de substituição, assim como vimos na luta do Itachi contra o Sasuke, onde algumas vezes ele utilizou os seus clones de corvos para fazer substituição. Mas vale citar também que Itachi é tão bom com esse tipo de técnica que ele consegue até mesmo usar clonagem junto aos seus genjutsus, até porque após entrar em um genjutsu do Itachi, o adversário pode ver várias versões do Itachi, assim como ele fez quando prendeu o Kakashi dentro do seu Tsukuyomi, e assim várias versões de si mesmo empunhavam as suas espadas no corpo do Kakashi, assim oferecendo uma tortura impressionante para o ninja, onde ali não foi clone de corvo, mas foi clones bem interessantes do genjutsu do Itachi. 強くなったな。 Clone de terra. Criado a partir do solo ou dominado por ninjas que são muito bons com técnicas do estilo terra, esses clones podem atacar fisicamente e também realizar jutsus, pois como vimos sendo utilizado pelo Onoki, além de sua versão original, ele conseguiu trazer mais 6 versões de si mesmo para o campo de batalhas bem resistentes que podiam utilizar as mesmas técnicas que o Onoki original utilizava, onde o mais curioso é que ao contrário de outros tipos de clones comum, aqueles clones gerados pela terra não desaparecem quando são acertados com força, mas sim se quebram. Clone de lama. Utilizado tanto pelo Orochimaru quanto pelo Hiruzen durante Naruto clássico, esses clones emergem do solo e podem prender ou atacar os seus inimigos, servindo como uma espécie de armadilha ou até mesmo distração, pois como vimos durante a luta lendária do Naruto clássico, Orochimaru contra Hiruzen, ambos esses ninjas utilizaram essa técnica não para se multiplicar no campo de batalhas, mas sim para fins de técnica de substituição. Orochimaru, você é um tolo! Eu devia ter feito isso há muitos anos. Clone de relâmpago. Sendo clones criados a partir do chakra do estilo relâmpago, esses clones, ao serem desfeitos, têm um diferencial bem interessante, pois automaticamente eles liberam uma poderosa descarga elétrica que pode eletrocutar qualquer oponente que estiver perto desse clone quando ele for desfeito, pois sendo utilizado por ninjas como Darui e principalmente pelo Kakashi, como vimos na luta do Kakashi contra o Pain, onde o ninja que copia conseguiu enganar um dos personagens mais poderosos da série, esses clones servem tanto para ataques direto quanto para armadilha de choque. Clone de água. Sendo essa uma técnica típica de ninjas que vieram da Vila da Névoa, usado por Zabuza e também por Kakashi em alguns momentos no anime, vale citar que esse clone elemental não consegue carregar 100% do poder do seu próprio usuário. Porém, como vimos pelo Zabuza, esses clones são muito bons para conter técnicas que já são relacionadas com água, como vimos quando o Zabuza conseguiu prender ali alguns ninjas dentro de suas bolhas de água, utilizando clones para conter essas bolhas e principalmente se mostraram ainda mais fortes em posse do Kisame, que também conseguiu fazer clones de águas e capturar alguns adversários através dessa técnica, onde ninjas como Kakashi conseguiu copiar esse poder do Zabuza e também utilizar clones de água para fins de técnica de substituição. Clone de areia. Sendo utilizado especificamente, é claro, pelo Gaara, o grande controlador de areia, bom, nessa técnica o Gaara modela a sua areia e um clone
idêntico a si mesmo. E diferente de um jutsu de clonagem convencional, esse clone não tem a aparência exata do usuário, pois tem um aspecto arenoso condizente com a sua composição. E também vale citar que esse tipo de clone é extremamente adaptável, onde o seu maior diferencial é que, se o usuário desejar, o clone pode ser reformado independente dos danos causados a ele. Logo, esse tipo de clone é muito difícil de se dissipar. Já o clone de areia de ferro é um pouco diferente, pois o clone de ferro possui características cortantes e bem ofensivas, podendo ser utilizado também como barreiras defensivas em combate, já que devido ao fato da areia de ferro ser um pouco mais resistente do que a areia normal, esses clones funcionam muito bem para fins defensivos. Clone de papel. Sendo uma técnica muito utilizada pela Conan, tirando proveito da sua habilidade de se transformar em papel, Conan se torna livre para criar e recriar clones parecidos com ela a partir dessa matéria-prima. E ao infundir seu chakra em todos os clones, ela os molda em uma réplica perfeita de si mesmo e os controla remotamente, onde quando o clone é atingido, ele se dispersa. E, na melhor das hipóteses, se desfaz para Conan recriá-los novamente. Mas vale citar aqui como menção honrosa os clones de papel bomba, sendo essa uma técnica onde o ninja não clona a si mesmo, mas sim papéis bomba. Como vimos, o Tobirama utilizando essa técnica com o seu jutsu de 1000 papéis explosivos, e também o próprio Hanzo da Salamandra, que conseguiu destruir as pernas do Nagato através de técnicas de clones de papel. E já que estamos falando de clone, não podemos esquecer também do jutsu de clones de shurikens, onde essa técnica é muito interessante e, além de ser utilizada por Hashirama, também foi utilizada de forma muito interessante pelo Hiruzen Sarutobi, que conseguiu clonar shurikens gigantes e assim atacar Obito. Kami Bunshin. Clone do espelho de gelo. Exclusivo do Haku, dono da Kekkei Genkai do estilo gelo, essa técnica é criada a partir de espelhos de gelo, e sendo extremamente rápido e podendo se mover entre os espelhos em altíssimas velocidades, onde em Naruto clássico foi dito se movimentar na velocidade da luz, esse jutsu pode manter a posição defensiva do usuário enquanto ele ataca em múltiplas direções, assim como vimos o Haku utilizando essa técnica durante a sua luta contra Naruto e Sasuke. Jutsu Clones da Sombra! Ele não desiste. Clone de argila. Feito por Deidara, dono da Kekkei Genkai do estilo explosão e muito habilidoso com técnicas de argila, esse jutsu pode explodir ou capturar inimigos, já que materializando alguns clones que conseguem até mesmo manter a personalidade do clone original, essa técnica é utilizada para fins estilo kamikaze ou também para capturar e emboscar os oponentes. Clones parasitas do Zetsu branco. Esses clones parasitas são clones biológicos criados a partir de Zetsu branco e capazes de imitar outras pessoas e agir com autonomia, assim como vimos na Quarta Grande Guerra Ninja quando um desses clones tentou enganar a Sakura. Essa técnica foi utilizada em massa durante a Quarta Grande Guerra Ninja para infiltração e sabotagem. Clones de rastros.
Consistindo num jutsu muito interessante do Shisui Uchiha, a técnica de deslocamento instantâneo, também conhecida como clones de rastros, faz com que Shisui possa se mover nas redondezas e criar diversos clones de impressões derivadas de sua altíssima velocidade, e através dela, ele pode se mover entre os clones e acertar ataque com cada um deles na hora que ele quiser, como se esses clones tivessem a própria massa corporal do próprio Shisui. E se for atacado, ele consegue não só desviar, mas também deixar o ataque do seu adversário passar por esses clones de rastros e assim atacá-los no seu ponto fraco, no momento de distração. 俺の瞬身の術に実体はない。しかし全てが実体とも言える。 Clones assassinos do 10 Caudas. Criados a partir da árvore divina, esses clones são quase que irracionais e usados como armas de destruição, onde eles obedecem a ordens simples e são extremamente resistentes, exigindo uma força massiva para serem destruídos, assim como vimos durante a Quarta Grande Guerra Ninja, onde praticamente toda a Aliança Shinobi teve muito trabalho para conseguir derrotar esses clones do 10 Caudas. 'Clone da besta humana'. Sendo essa uma técnica original do clã Akimichi, aqui Kiba transforma Akamaru em uma cópia de si mesmo, e a partir daí ele utiliza essa técnica em conjunto com o seu cachorro para fazer vários jutsus tradicionais de seu clã, como por exemplo o jutsu presa sob presa, onde a sincronização dos dois permite uma combinação de ataques em rotação e em alta velocidade, onde é muito difícil identificar quem é o ser humano e quem é o cachorro nessa história. Eles me tiraram o equilíbrio. Tudo que posso fazer é ficar em pé e me esquivar dos ataques. Taijutsu máximo! Eu te avisei que era pra... Bom, vale citar que, como eu já falei anteriormente, quase todas essas técnicas aqui de clonagem também pode ser utilizada para fins de substituição. Depende como o ninja resolve utilizar em combate. Então, aqui vai mais uma técnica de clonagem bem interessante que também funcionou como substituição, sendo essa o clone de marionete. Utilizado principalmente pelo Kankuro, nessa técnica o ninja da Vila da Areia utiliza as suas marionetes com a forma humana para enganar os seus adversários, assim como vimos Kankuro utilizar essa técnica durante os exames Chunin, mostrando que essa técnica vale não só para se multiplicar no campo de batalhas, como também para enganar os seus adversários, pois a aparência da marionete sendo idêntica ao seu usuário original possibilita com que ele ataque o seu adversário com a guarda baixa. É a minha vez, diga adeus! Então, como já falamos de algumas técnicas de clonagem que servem para substituição, agora tá na hora de falarmos sobre o que é a substituição padrão, o famoso Kawarimi. O Kawarimi, conhecido como técnica de substituição, consiste no usuário substituindo o seu próprio corpo por algum outro objeto próximo, geralmente um tronco de madeira, no momento em que ele vai sofrer algum tipo de ataque. Isso cria uma espécie de ilusão ótica, fazendo com que o inimigo pense que seu ataque foi bem sucedido. Porém, a partir daí, o usuário pode usar um lapso de atenção do inimigo para contra-atacá-lo ou, se não até mesmo, fugir do campo de batalhas. Alguns amuletos explosivos podem ser anexados a essa técnica de substituição para conseguir fazer um ataque adicional surpresa, onde esse é um ninjutsu básico que pode ser ensinado na academia, mas mesmo sendo um ninjutsu básico, é uma arte muito útil que pode ser aplicada em diversas situações. E vale citar que muita gente acha que o Kawarimi, o jutsu de substituição, é uma técnica que não faz sentido dentro do universo de Naruto, pois onde que o ninja vai arrumar tanto tronco e vai ser tão rápido para conseguir fazer o tronco, se transformar nele, colocar no lugar do ataque e aí substituir. Enfim, é uma técnica que não faz muito sentido em Naruto, mas ela é bem interessante e uma marca registrada da obra. E
falando aqui de algumas variações de técnicas de substituição que não foi vista sendo utilizadas em si como clonagem, mas em momentos de substituição, temos aqui a substituição por insetos, onde essa é uma técnica tradicional do clã Aburame, utilizada muito mais pelo Shino, pois como vimos em sua luta contra Kankuro, Shino conseguiu se salvar de alguns ataques no último segundo por conseguir utilizar uma das suas substituições de insetos. Assim, no último segundo, o ataque do oponente acertou um clone de inseto e não o Shino original. E também outra técnica muito legal que vimos de substituição é simplesmente a substituição de cobras, sendo essa uma técnica muito utilizada pelo próprio Orochimaru. Nesse jutsu, Orochimaru literalmente troca de pele, deixando um corpo falso para trás e assim escapando ileso de algum ataque, como vimos quando Orochimaru utilizou essa técnica algumas vezes em sua luta contra Naruto, onde ele pode não só se auto-cuspir de dentro do seu corpo, mas também fazer uma espécie de substituição onde o seu corpo original escapa e o corpo de clones de cobra acaba sendo acertado, possibilitando que Orochimaru pudesse fazer um contra-ataque no ponto cego do inimigo. E também temos a substituição instantânea, conhecida como Shushin no Jutsu, onde, apesar de não ser um jutsu de substituição direto, ele permite com que o ninja desapareça e apareça em lugares distintos, confundindo o oponente, onde, embora essa técnica fosse utilizada muito mais em momentos de não batalha, mas sim em momentos onde os ninjas evacuassem de alguma área, vale citar que essa técnica de substituição instantânea tem uma versão avançada que foi dominada pelo Minato, que é basicamente o Hiraishin no Jutsu, permitindo com que o ninja se teletransporte com a ajuda de marcas especiais e assim consiga escapar de ataques no último segundo. E ainda nessa linha de substituições instantâneas, não podemos esquecer do poder do Rinnegan no Sasuke, o Ame no Tejikara, sendo esse um ninjutsu de espaço-tempo, assim como o Hiraishin, que permite com que o usuário possa trocar de lugar com outras pessoas ou objetos e assim conseguir não só escapar no último segundo de ataques, mas utilizar alguns objetos para se teletransportar e atacar o adversário de uma forma com que ele não perceba, pois como vimos na luta do Sasuke contra o Momoshiki, ali o Uchiha utilizou essa técnica tanto de forma defensiva, se teletransportando e trocando de lugar com algum objeto quando foi ser atacado, mas também de forma ofensiva, assim surpreendendo o adversário e atacando ele sem que ele esperasse. E por fim, como menção honrosa, não podemos deixar de falar do jutsu de transformação, sendo esse o Henge no Jutsu. Embora não seja um jutsu de clonagem nem de substituição, a técnica de transformação é uma das mais versáteis e estratégicas do arsenal de um ninja, pois com ela o usuário altera a sua aparência, ou seja, se transforma em outra pessoa, animal ou objeto, e dessa forma ele faz com que essa técnica seja amplamente utilizada para infiltração, engano ou até mesmo distração em combate, onde alguma das variações mais famosas desse jutsu é a técnica de transformação combinada, como vimos sendo utilizada pelo Naruto durante a sua luta contra Shukaku, onde ele junto a Gamabunta combinam as suas habilidades para se transformar simplesmente no Kurama, enganando Gaara e criando uma abertura para um ataque decisivo, sem tirar que talvez o jutsu mais famoso de transformação seja o Jutsu Sexy, uma variação cômica criada por Naruto, em que ele se transforma em uma mulher atraente para desconcertar algum adversário. E apesar do tom humorístico, essa técnica já foi utilizada com sucesso contra personagens como o terceiro Hokage, o Jiraiya e até mesmo a Kaguya. Bom, e você lembra de mais algum outro tipo de jutsu de substituição, transformação ou clonagem que não foi citado nesse vídeo aqui? Olha, eu lancei muito jutsu aqui. Quero saber se tem algum que ficou de fora e comenta aí para poder agregar com esse conteúdo. E outra coisa que eu queria saber é, se você pudesse dominar algum tipo desses jutsus de clonagem ou substituição, qual que você queria ter? Eu acho que aqui o mais forte é os clones de madeira. Pelo que a gente viu no anime, eles são os mais resistentes. Porém, o clone de corvo e também o clone de água são bem interessantes. Comenta aí qual que é o seu tipo de clone favorito, beleza? Por aqui eu vou indo nessa. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e confira os nossos outros conteúdos que tá aqui, porque é só conteúdo muito interessante. Conheça também o meu canal secundário, o Camus Play, porque é só paradinha maneira que rola lá. E se inscreva ativando o sininho para não perder as novidades, beleza? Por aqui eu vou indo nessa. Espero que você tenha
tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e fui!